Nunca me aconselhas coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo os teus venenos. Rogai por nós, São Bento, das promessas de Cristo, Nossa Senhora de Fátima. Boa tarde. Vocês não comeu hoje, não? Boa tarde. Amém, glória a Deus. Aleluia. Já vou adiantando para vocês que nós não gostamos de pregar para gente morto. E jovens, aviva jovens significa ser jovens que estão avivados, vivos. Jovens que estão vivos pelo poder do Espírito Santo. Então posso ouvir um glória a Deus? Amém. Antes que eu me apresente, pega a sua Bíblia comigo em Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. Para quem não sabe onde está, você vai pegar em São Mateus e voltar uma página. Antes de São Mateus, pega São Mateus e volta uma página. Você vai cair em Malaquias capítulo 3. Para quem não me conhece, eu me chamo Carlos de Maria, tenho 30 anos de idade, sou casado com a Natiele, que está bem ali, levanta a mão. 8 anos, esse ano faz 8 anos que nós somos casados, por honra e glória do Senhor. Ainda não temos filhos, né? Acreditamos na providência de Deus, daqui uns dias podemos ter 8, 9 filhos, né? Se Deus quiser. E sou da comunidade católica Deus Existe, membro vocacionado já há 5 anos, com caminho neste carisma. E também nós temos também por dever pregar e ensinar a verdade, e também levamos a palavra também aos presídios, aonde nós entramos nos presídios e falamos com eles: Deus existe, e Deus também pode modificar a vida de vocês. Amém? Amém. Pergunta para quem está do seu lado: cadê a sua Bíblia? Não, pergunta de novo, só para ele trazer da próxima vez: cadê a sua Bíblia? Quem achou, dá glória a Deus. Quem não achou, grita socorro. Quem não trouxe, fala misericórdia. O trem tá feio. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 2. Quem estará seguro no dia de sua vinda? Quem poderá resistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do fundidor, como a lexívia dos lavadeiros. Ele se sentará para fundir e purificar a prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como se refinam o ouro e a prata. Então eles serão para o Senhor aqueles que apresentarão as ofertas como convém. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a poderosa palavra de Deus. O tema que nos foi pedido essa tarde é o fogo que purifica o ouro. Quando a Daniela me passou esse tema, eu falei assim: que tema louco, que tema doido, o fogo que purifica o ouro. E antes de entrar neste tema, eu gostaria de introduzir um pouco essa palavra para que nós possamos entender aonde nós estamos na palavra de Deus. Amém? Então eu peço vocês que não conversem, aqueles modelos que gostam de desfilar, por favor, fiquem mais quietos, porque um santo diz que quando nós rezamos, nós falamos com Deus, mas quando nós lemos a palavra, é Deus quem fala conosco, é Deus quem fala conosco neste momento. Então peço vocês que tenham atenção para que vocês possam entender a passagem de hoje. Nós estamos diante de um profeta menor. Repete comigo: profeta menor. Em toda a Sagrada Escritura do Antigo Testamento, nós temos ali as pessoas que nós chamamos de profetas maiores, que são Jeremias, Ezequiel, Isaías. E esses profetas, eles são maiores não porque são bons, é porque o tempo de profecia foi maior, eles tiveram mais visões. Agora, quando nós falamos de profetas menores, nós falamos de Oséias, Abadias, nós falamos de Malaquias, nós falamos de Joel, porque são pessoas que tiveram um pouco curto de pregação naqueles momentos. Malaquias mesmo, ele tem 3 capítulos, e Malaquias vai trabalhar ali entre as suas pregações no meio do povo de Israel. A primeira coisa que ele trabalha é o povo voltar ao zelo à casa do Senhor.
A segunda coisa que ele vai trabalhar é os casamentos, a santidade no casamento. E a terceira coisa é a vinda do Senhor. Repete comigo: a vinda do Senhor. Fala para quem está do seu lado: nós vamos escutar a vinda do Senhor hoje. Quando me foi me dado este tema, eu fui pesquisar um pouco sobre o Espírito Santo no catecismo da igreja. E aqui eu quero falar algumas características que o catecismo da igreja nos dá. Alguns símbolos que simbolizam o Espírito Santo. A água é um símbolo do Espírito Santo, a unção, o óleo, o fogo, nuvem, luz, selo, mão, dedo, bomba. Mas nós iremos falar de um que se chama fogo. Fala para quem está do seu lado: fogo. Fala de novo: fogo. Quando nós olhamos na Sagrada Escritura, as manifestações do Espírito Santo, principalmente no Antigo Testamento, o Espírito Santo não era dado a como hoje, ele não era derramado como nos tempos de hoje, porque o Espírito Santo ele vinha no tempo determinado para um povo determinado, e um tempo ali que ele usava um profeta, mas depois se retirava. Hoje nós temos a graça de ter esse Espírito Santo de Deus conosco. Hoje nós temos a graça de clamar o Espírito Santo, e ele vem até nós, nos convence da verdade e da justiça, assim como Jesus nos fala no seu Evangelho. E quando nós olhamos para o texto de Malaquias, nós não encontramos muitas referências desse homem. Nós não sabemos a idade dele, nós não sabemos como ele foi criado, não sabemos a sua descendência, nós não sabemos o que é um homem que não se conformava com o seu tempo que ele vivia. Quando eu olho mesmo Malaquias, a primeiro capítulo, ele vai chamar a atenção do povo de quê? Que eles voltam a Deus, e eles pegavam ali o seu sacrifício e levavam ao altar de Deus de qualquer maneira. Como assim? Eles pegavam qualquer animal, um animal com defeito, um animal roubado, uma fruta podre, e levavam para Deus de qualquer maneira, com coisa que Deus era obrigado a aceitar. Porque quando nós olhamos no Antigo Testamento, o povo, quando eles pecavam, eles faziam sacrifício a Deus. Repete comigo: sacrifícios a Deus. Então eles pegavam ali um animal macho, sem ruga, sem mancha, porque era o melhor. Quando eles plantavam, eles colhiam a primeira colheita, e a primeira colheita perfeita eles levavam a Deus, mas o povo foi relaxando com zelo por Deus. Então Deus ele levanta Malaquias, e Malaquias significa mensageiro de Deus. É um homem que está diante de um povo que está corrompido culturalmente, está corrompido no meio da sua religião, está corrompido no meio de adoração a Deus. Ou seja, eles pegavam qualquer animal, qualquer fruta e levavam para Deus com coisa que: Senhor, eu pequei, então eu entrego aqui em forma de oblação, em sacrifício no teu altar. Mas não era isso que Deus pediu. Então o que Malaquias fala? Olha, se vocês não converterem, se vocês continuarem não tendo zelo pela casa do Senhor, Deus vai irar contra vocês. E quando nós olhamos essa questão da ira de Deus no Antigo Testamento, não era que Deus é ruim, não, porque Deus chamava o povo de Israel a menina dos meus olhos. Ou seja, era um povo escolhido por Deus, era um povo eleito por Deus. Então o povo, quando ele tira aquele povo do exército lá do Egito, de 400 anos de escravidão, em meio ao deserto, ele anda com o povo 40 anos, o povo não planta, o povo não colhe, mas mesmo assim ele cuida do povo, mandando maná do céu. Ele cobriu o povo de dia com uma nuvem, e de noite ele cobriu o povo com a coluna de fogo. Repete comigo: coluna de fogo. Então nós olhamos um Deus que cuida, amém? Nós olhamos um Deus que está diante com o povo, e tem o povo a predileção por aquele povo, amém? Porém que o povo, eles não amam a Deus da forma que era para ser amado. Então o povo ele vai sofrer, vai ser escarnecido pelos reis da Babilônia. Eles vão sofrer na mão de outras pessoas, porque viraram os olhos para Deus. E quando eles viraram os olhos para Deus, eles olhavam para Deus novamente. A palavra fala que Deus escutava o gemido do povo e levantava profetas, e o profeta ia lá, pregava, o povo se convertia e estava tudo bem. Mas como nós sabemos, as pessoas são falhas. Como nós sabemos, nós somos falhos. Como nós sabemos, o povo, nem todo mundo quer amar a Deus da forma que era. O povo novamente entregue aos reis da Babilônia, porque adoraram a falsos deuses, esqueceram de Deus. E no caso de Malaquias, o povo está no templo. No caso de Malaquias, o povo diz que adora a Deus, mas adora de qualquer maneira. Então, adorando de qualquer maneira, Deus vai enviar Malaquias para repreender aquele povo. E repreendendo o povo, Malaquias no capítulo 3 vai falar: olha, eis que vai vir a vinda do Senhor. E Malaquias está 400 anos antes de Cristo.
antes do Evangelho de São Mateus, ele pregava a vinda de Cristo, mas hoje eu quero falar sobre a segunda vinda de Cristo, amém? E como nós sabemos, será que eu e você, se nós hoje escutarmos ali as trombetas tocar, o céu se abrir e Jesus descer sobre a face da terra, como que eu e você estamos diante dele? Porque o povo estava pregando, então o que Malaquias fala? Olha, Deus vai enviar um mensageiro à frente, que é João Batista, logo após vai vir o Senhor para repreender também, para cuidar de vocês. Jesus vem, amém? A profecia se cumpre, a profecia se cumpre. Agora nós temos uma segunda profecia, que é o que? A segunda vinda de Cristo. E nessa segunda vinda de Cristo, tirando um pouco do contexto de Malaquias, porque Malaquias fala assim: eis que virá o Senhor, e ele vai vir como um fundidor, para purificar o ouro e também purificar a prata. E quando nós olhamos a questão de purificação, é algo que eles vão limpar, é algo que está sujo, é algo que aos olhos humanos já não presta mais, é algo que você olha assim e fala: não compensa, não presta mais. Mas é essa purificação que Deus quer nos trazer no dia de hoje. E Deus nos trazendo no dia de hoje essa purificação, será que nós temos a capacidade de compreender e deixar Deus nos limpar por inteiro? Porque muitas vezes nós falamos: Senhor, eu sou tua filha, eu sou teu filho. Senhor, eu te amo de todo o meu coração. Senhor, eu quero estar diante de ti 24 horas, mas basta a brecha se abrir na nossa frente. Nós falamos não com Jesus e voltamos para o pecado. Quando foi me dado esse tema do ouro ser purificado pelo fogo, nós sabemos que fogo incomoda, nós sabemos que fogo te deixa inquieto. Testa para você ver, pega um fogo e coloca a mão no fogo, você vai ficar doido, está queimando. E esse fogo que hoje quer nos consumir por dentro é o fogo do Espírito Santo. É um fogo que quer limpar as nossas iniquidades, é um fogo que quer nos limpar por inteiro, é um fogo que quer nos trazer de volta a Deus. Não sei se você já tiver experiência com esse Espírito Santo, mas quem teve sabe como é. Como a Arielle falava, você não dorme direito, você não quer fazer outra coisa a não ser estar a serviço do Senhor, você não quer fazer outra coisa a não ser amar a Deus sobre todas as coisas, você já não quer sair mais porque lá não tem o Espírito Santo de Deus. É algo que te traz a voltar os olhos para o nosso Senhor Deus. E quando eu olho esse profeta Malaquias, que é um profeta que não sabe o nome, não sabe sua biografia, mas é um profeta importante naquele tempo, é um profeta que chama a atenção do povo e fala: olha, eis que Deus enviou um mensageiro para vocês. Não chegue ao altar de Deus de qualquer maneira. Cuidado com as primícias que vocês entregam a Deus. O que eu quero falar para vocês? Que Deus, Ele merece o nosso melhor. E quanto eu e você tem coragem de nos doar para Deus? Quanto de nós nos doamos pela metade? Não, só isso aqui está bom, Senhor. Não, eu já fui na missa hoje, está bom, não está bom. Nós temos que ter uma maturidade espiritual de sempre querer algo mais, de sempre querer avançar mais, de sempre querer participar mais, de sempre querer nos envolver mais com as coisas de Deus. Porque se eu venho aqui no encontro desse, danço, canto, choro, clamo, mas volto para casa e não mudo de vida, foi em vão a sua vida, perdeu a sua inscrição, gastou dinheiro à toa. Porque o intuito não é ter dinheiro de vocês, o intuito é conquistar a alma de vocês para Cristo. O intuito é preparar vocês para a segunda vinda de Cristo, porque Cristo vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai fazer justiça. Como eu e você vamos nos apresentar diante dEle? Com a vida iníqua que nós temos, com a vida promíscua, com a vida entregue à libertinagem, com a vida não, está tudo bom, não precisa de fazer mais nada, uma vida de negar a cruz de Cristo. Mas hoje eu vim apresentar para vocês um Espírito, amém? Um Espírito que vai nos tirar do pecado, um Espírito que vai fazer com que você já não conforme mais com a sua vida de hoje, um Espírito que vai te deixar inquieto, um Espírito que vai te transformar a ponto de você chegar em casa e sua mãe te ver, seu pai te ver e falar: mas não era ele, não era ela, aquela escória que eu tinha dentro de casa, não era ele ou ela
aquela pessoa que não prestava, e você vai falar: eu fui batizado pelo Espírito. O batismo do Espírito Santo, ele é real. Eu pregava isso na paróquia uma vez, e nós não pregamos mais sobre o Espírito Santo nas dioceses, nós não falamos mais dos dons carismáticos, mesmo a liturgia diária nos mostrando, ali São Paulo falando dos dons, mesmo nós lemos Atos dos Apóstolos, nós estamos lendo o Atos dos Apóstolos esse mês, esse ano, estudando ele nas missas, nas celebrações, mas não se fala mais do batismo do Espírito Santo. É por isso que nós não conseguimos levar uma vida reta com Deus, é por isso que nós não conseguimos amar a Deus como era para ser amado, porque eu quero seguir com as minhas forças, com as minhas vontades, mas eu não sou batizado pelo Espírito Santo. Aí quando alguém está aqui na frente e fala assim: estende a mão, clama ao Espírito Santo, você fica de braços cruzados. Mas lá na balada, perde a voz, idolatrando cantores. Lá na festa, perde a voz, cantando, dançando. E Deus não merece o seu melhor? Vocês dão o melhor para Satanás, nós damos o melhor para o diabo, as nossas forças, as nossas cordas vocais, mas quando é para clamar o Espírito Santo eu fico calado. Por quê? Vocês não acreditam nesse Espírito? Vocês não acreditam que Ele pode transformar a sua vida? Vocês não creem que o Espírito Santo pode ser derramado nessa tarde? Então por que nós não oramos como convém? Por que nós ainda ficamos calados? Nós não pedimos o Espírito Santo e falamos: Espírito Santo, me batiza, me dá os dons carismáticos, o dom de língua, o dom da profecia, o dom do discernimento, me traz, Senhor, o dom do Espírito Santo. É assim que Ele vem. Fala para quem está do seu lado: você tem que provocar os dons carismáticos. Não, fala, você tem que provocar os dons carismáticos. No parágrafo 683, o Catecismo da Igreja chama o Espírito Santo de Ruá, sopro, Paráclito, defensor, Consolador, Espírito da verdade, Espírito da adoção. Ou seja, a igreja está nos ensinando que mesmo se você não tem pais que te amam, que mesmo se você não tem mães que te amam, o Espírito Santo é o Espírito que nos consola, é o Espírito que está junto conosco, é o Espírito Santo que, se eu clamar e falar: Espírito Santo, me ajuda, me dá discernimento, Ele vem. Mas da mesma forma que Ele vem, se você virar as costas para Ele, Ele volta. Porque o Espírito é um Espírito sensível, Ele não compactua com a nossa vida errada. É por isso que Ele nos consola e nos mostra a verdade, para que nós possamos fazer uma escolha a seguir. Agora você imagina comigo Malaquias pregando, tentando ensinar o povo. Mas aí o Espírito Santo lá não era a época do Espírito Santo. O Espírito Santo vai ser derramado em Atos capítulo 2. E ele tentando falar com o povo não se convencia da verdade. O povo não voltava os olhos para Deus. Ele gritava, ele clamava e falava: gente, acorda, tem ali uma vida santa, um matrimônio santo. Malaquias ele vai falando para os casais, mas também ele leva a voz para os jovens. Olha, não aproxime de Deus de qualquer maneira. Quando fores levar algo para Deus, leva o melhor. E o povo escutava ele? Não. O tempo de Malaquias passa, 400 anos sem ouvir a voz de Deus, 400 anos o povo judeu fazendo o que quer, 400 anos o povo sendo escravo entre as guerras, entre outras tribos, 400 anos depois eles vão ser escravos por Roma, até que Deus envia João Batista. E João Batista é essa voz no deserto, que ele fala assim: olha, convertei-vos. Aí ele fala: o reino de Deus está próximo, raça de víboras. Quem ensinou a vocês a fugir da ira de Deus? Isso foi 400 anos depois. Porque do tempo de Malaquias o povo continuou na mesma vida. Foi passando de geração em geração, ninguém ensinava a verdade. Aparece João Batista no deserto. E ele fala: olha, eu vos batizo com água, mas haverá um que irá batizar vocês com fogo. Repete comigo: com fogo. Jesus vem, inicia a sua vida pública,
vai passar 3 anos caminhando com o povo. Nós observamos Pedro atentamente aceita o chamado de Deus, mas Pedro ainda tem orgulho, Pedro ainda tem pecado a ponto de negar a Cristo entre outros discípulos. E Pedro vai se converter verdadeiramente em Atos capítulo 2, por causa do Espírito Santo de Deus. Pedro andava com Jesus, Mateus andava com Jesus, João andava com Jesus, entre outros andavam com Cristo, ceiavam com Cristo, mas eles foram se converter a partir do batismo do Espírito Santo, quando ali em Atos 2, eles estão reunidos unânimes em oração entre eles, a Virgem Maria. O Espírito Santo vem, como línguas de fogo se repartiram entre eles, e se repartindo entre eles, Pedro levanta e toma a palavra, e vai para o lado de fora e fala: povos da Judéia. E Pedro faz uma pregação de Joel capítulo 3, 4 minutos de pregação, 4.000 almas ele ganhou para Deus a partir do batismo do Espírito Santo. Se eu colocar na mente que eu preciso do batismo do Espírito Santo, que eu preciso deixar com que Ele me purifica, que eu preciso deixar com que Ele mude a minha vida, eu vou sair daqui transformado pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Vocês creem? 10 creem, o resto. Você sabe mais o que me entristece? Em pregar em retiro e dentro de igreja. Eu falava isso na pregação passada. Sexta-feira agora fui no presídio, preso, correntes, atrás de grade. Você prega, você ensina, você exorta, os presidiários falam: glória a Deus, amém, eu creio, eu aceito, a ponto de um falar comigo assim, fala assim: meu irmão, como é que eu faço para receber o Espírito Santo de Deus? Sede, está preso. Preguei e falei assim: olha, vocês estão aqui por causa das suas ações, mas quando você sair daqui, o que vai ser da sua vida? Vai voltar para a mesma vida de sempre? Alguns falam que não, outros não querem nada, mas 70% dos presos gritam: glória a Deus, aleluia, eu recebo, eu creio, eu recebo, eu creio. Pessoas presas que pecaram assim como eu pequei, entrega as drogas assim como eu fui, entrega ao tráfico assim como eu fui, entrega a prostituição assim como eu fui. Outros ali assassinaram pessoas, mas eles creem num Deus que pode batizar eles através da vida que eles consertaram através daquele dia que eu falei com eles. Nós não cremos, nós estamos livres, nós estamos sem corrente, sem grades. Você pode correr aqui e falar do batismo do Espírito Santo, mas na nossa cabeça gera o que? Isso é loucura, isso é desequilíbrio emocional. Mas no mundo eu posso fazer o que eu quero, aí não é equilíbrio emocional não. O Elton falava sobre escandalizar. Eu lembrei de um fato: uma menina de 28 anos nos Estados Unidos participou de um reality para ganhar dinheiro e seguidor. Ela transou com 583 homens dentro de 6 horas. Foi parar no hospital. Para quê? Ganhar seguidor. E aquilo ali não é loucura não. Mas a partir da hora que você prega o Espírito Santo é loucura. A partir da hora que você crê, que você pula, que você fala: eu quero o Espírito Santo, é loucura. Parem! Tenhamos olhar espiritual. Paremos de viver uma fé morna, uma vida de oração morna. Qualquer coisinha me tira da igreja, qualquer coisinha eu já não vou na missa, qualquer coisa eu não vou mais no retiro, porque me magoaram. Para! Tenhamos maturidade espiritual, gente. Porque como é que nós vamos pregar sobre o batismo do Espírito Santo? Como é que nós vamos pregar que o Espírito Santo vai derramar sobre nós, se a gente não tem coragem de renunciar a nossa vida velha e falar: Espírito Santo, eu adulterei, eu sou viciado em pornografia, eu sou viciado em droga, mas a partir de hoje eu quero uma vida nova. Nós temos essa coragem? Nós temos essa coragem hoje? Derramar mesmo o Espírito Santo de Deus? De acreditar no que eu estou pedindo?
mudar a minha oração. Isso eu falava lá na penitenciária com eles. Eu falei assim, gente, olha para vocês verem. Quando eles foram batizados pelo Espírito Santo, as pessoas que estavam por lá de fora falavam: a essa hora eles estão bêbados. Olha o tanto que eles gritam, eles estão loucos. Eu falava assim para eles: olha, a partir da hora que vocês clamam ao Espírito Santo dentro dessa cadeia, o Espírito Santo vai descer sobre vocês. Ele não liga com grade, ele não liga com algema, ele não liga com paredes, porque ele está querendo um coração que tenha sede dele. E a partir da hora que vocês clamar, vocês orar na madrugada nessa cadeia, as pessoas vão falar: mas como eles são doidos? Eles estão drogados? Não, é o Espírito Santo de Deus. Eu já cheirei muita cocaína, ficava louco, transtornado. Mas quando eu conheci Deus, irmão, eu não precisei cheirar, eu não preciso mais beber, eu não preciso mais de prostituição, eu não preciso mais de balada, eu não preciso mais escutar essas musiquinhas que tem por aí, porque eu conheci um Espírito que me deixa mais doido, mais doido, mais doido do que vocês acham. Vocês estão afim do Espírito Santo? Sim. Como o Elton falava, eu vou pegar um gancho. Vocês estão afim de escandalizar lá fora? Sim. Pelo poder do Espírito Santo. Com as nossas forças nós não conseguimos, com as nossas vontades nós não conseguimos, mas o Espírito Paráclito nós conseguimos. O Espírito Santo de Deus nós conseguimos através dele, através desse batismo. E aqui eu quero falar algumas coisas com vocês sobre essa questão da purificação do mundo. Eu estava analisando esse tema, fui pesquisar algumas coisas. O ouro, antes de ser aquele ouro bonito que nós olhamos, o primeiro processo é um lixo. Muitos chegaram aqui ontem como lixo, bagaçado, vale nada, mas vieram. E o primeiro processo é o lixo. Misturam ali vários e vários tipos de metais ali, e depois daquele processo do lixo vai uma fundição e eles vão virar uma escória. Repete comigo: escória. Escória é como se fosse um tamanho de uma pedra ali de metal com todas as substâncias misturadas. Não serve para nada. Não serve para nada. Quantos nós que estamos aqui hoje, que para a família é uma escória, que para a sociedade é uma escória, que na escola é uma escória. Alguns já têm até sentença de morte sobre a vida deles. Alguns já falaram com as mães de vocês: olha, o seu filho não passa dos 20, o seu filho não vai passar dos 22, ou ele vai morrer ou vai ser preso. Ou seja, é uma escória no meio do povo. Mas eu conheço um Deus que tem o poder de extrair o melhor. E eu fui olhando essa questão da escória. Eles pegam a escória, a transformação, leva ali, quebra ela e vai moer aquela escória, vai virar só um pó. O que Deus faz conosco? Nos tira do meio do lixo, nos tira do meio das iniquidades, nos pega, nos transforma, viramos ainda uma escória, um processo de libertação. E aquela escória ela vai ser moída, triturada. É aqui que eu quero que vocês entendam que o processo de conversão, ele vai ser doloroso, amém? Vocês vão ser triturados, vocês vão ser moídos, vocês vão ser ridicularizados, vocês vão ser perseguidos, porque vocês querem servir um Deus vivo, vocês querem servir um Deus que vocês querem abandonar tudo para servir a Ele. E as pessoas vão falar com você: você é doido, você não vale nada, esse Deus é morto, eu dou um mês para você na igreja, você vai abandonar a Deus. Ou seja, você vai passando por um processo doloroso, até que o fundidor, ele vai levar este pó até um recipiente, e aqui ele é chamado de ourives. Repete comigo: ourives. Não, pode ser melhor, ourives. Ele pega e leva para o recipiente. Ainda não vale nada, mas a partir da hora que o ourives se assentar numa cadeira e começar e mandar fogo e fazer como se fosse ali uma fusão no meio daquela substância, logo vai sair o ouro. O fogo do Espírito Santo vai fazer isso conosco. Nos tira do lixo, nos tira de uma visão de ser escória comum
E a partir da hora de ser escolha, o ourives, que é Deus, vai trabalhar na nossa vida. É por isso que Malaquias ele vai falar sobre isso. Porque ele é como o fogo do fundidor, como a lixeira dos lavadeiros, ele se sentará para fundir. Ou seja, ele senta e começa ali a fazer a fusão com aquele ouro. E eu fui olhando, eu fui pesquisando, eu fui tentando entender como é que ele sabe que o ponto está certo. Porque tem um ponto certo do ouro, amém? Ele vai falar que o ourives fica sentado e ele não pode tirar o ouro daquele ouro. Porque se ele tira o ouro daquele ouro, ele passa do ponto e já não vale nada. E você sabe como que o ourives sabe que o ouro está bom? Pergunta para quem está do lado, você sabe como que o ouro está bom? É aquela palavra de Gênesis: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O ourives, ele está olhando a substância, e ali quando vai transformando em ouro, ele vai saber que está pronto quando a imagem dele reflete naquele ouro. Ou seja, como ele se vê naquele ouro, na hora que o ouro está pronto, eu quero falar com vocês que é isso que Deus quer fazer conosco. Ele vai te purificar, ele vai te dominar, ele vai te transformar, a ponto de lá no céu ele olhar e falar: olha a nossa imagem e semelhança. Antes era lixo, antes era escola, agora é transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. É ali que ele vê que o ouro está pronto. É quando ele se vê. Quando ele se vê, ele para com fogo. Ou seja, a minha imagem está no ouro, o ouro está bom. Mas o problema é que nós não deixamos Deus fazer isso conosco. O problema é que nós começamos a andar com Deus em linha reta. Nós começamos a caminhar com Deus em linha reta. Vai passando um tempo, passa um mês, 2 meses, 6 meses. Eu quero começar a ensinar Deus a trabalhar na minha vida. Não, Senhor, eu vou fazer dessa forma porque para mim é melhor. Eu vou namorar dessa forma porque para mim é melhor. Senhor, eu já não vou tanto na igreja porque eu já fui demais. Ou seja, você começa a recuar e Deus não vê a imagem e semelhança dele em você, porque você não deixou ele trabalhar na sua vida. Esse é o nosso problema da nossa geração. Uma geração que quer tudo rápido. Uma geração que conhece um ou outro, já quer namorar amanhã. Uma geração que 2 meses já quer casar. Uma geração que não tem a capacidade de sentar e ler um livro mais, porque quer tudo muito rápido. Quer tudo muito rápido, instantâneo. É isso que nos prejudica, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso. Deus não tem um relógio como o nosso. Deus não anda conforme o nosso tempo. Deus não tem que andar conforme a nossa vontade, amém? Ele anda conforme a vontade dele, porque ele sabe o que é melhor para mim e para você. Eu observava em 1 Reis, Elias, quando ele vai ali até o rei Acabe, ele vai falar com o povo: olha, vocês estão em idolatria, vocês adoram Aserá e Baal, saiam dessa vida. Aí o que Elias fala? Elias vai propor ali uma batalha contra os sacerdotes do mal, ali, contra o sacerdote do diabo. O que Elias fala? Olha, vamos no Monte Carmelo. Ele sobe no monte, Elias de um lado, 450 profetas de Baal do outro lado. De outro lado, o povo de Israel. O povo de Israel está olhando para quê? Qual Deus que é o verdadeiro? E Elias vai falar: olha, façamos aqui um holocausto. Aquele Deus que mandar fogo do céu na hora que clamar, esse é o Deus verdadeiro. A palavra fala que os profetas de Baal fez ali no seu altar, jogou lenha e começou a clamar e falava. Deu meio-dia, Elias falava: olha, grita mais alto, o seu Deus não te escuta. Grita mais alto, o seu Deus talvez está ocupado. E os profetas de Baal começam a se cortar para chamar a atenção de Baal. E a palavra fala que agora chegou a vez de Elias. E aqui Elias vai fazer uma coisa que nós temos que levar para o resto da nossa vida. E Elias fala: olha, agora é minha vez. O seu Deus não te respondeu. Deixa eu mostrar o meu. A palavra fala que Elias constrói, edifica um altar. E edificando o altar, ele vai botar lenha. Colocou lenha, ele vai colocar ali a oferta para Deus, um animal em cima ali para Deus. Ou seja, edificou o altar, colocou lenha, colocou o holocausto, amém? O holocausto está pronto, amém?
Então o que Elias vai fazer? Olha, joguem água em cima da lenha. Não, joguem água. E a palavra fala que ele joga muita água em cima da lenha. E aqui Elias vai fazer uma coisa que nós vamos clamar hoje, que é fogo do céu. Mas para clamar o fogo do céu, temos que edificar o nosso altar. Para clamar o fogo do céu, tem que ter coragem para edificar a sua vida. Para clamar o fogo do céu, como Elias clamou, tem que ter coragem para mudar de vida. Porque Elias edifica um altar, o altar que os profetas de Baal usavam, ou seja, não é um altar de Deus, muda, reconstrói, vamos levantar de novo esse altar. Levantou o altar, ou seja, agora sim o Espírito vai descer. E ali Elias faz uma oração de 1 minuto. E a palavra fala que desce fogo do céu e consome aquele holocausto. No altar novo, na lenha molhada, Deus manda o fogo, com menos de 1 minuto de oração de Elias. A palavra fala que eles passam 450 profetas de Baal a fio de espada, e o povo de Israel começa a falar: eis aí um Deus verdadeiro, é o Deus que foi clamado, é o Deus das trincheiras de Israel, é o Deus que nós queremos servir. Talvez as pessoas lá fora não seguem a Deus, porque eles não veem Deus na nossa vida. Como é que as pessoas vão seguir a Deus se eu não sigo e eu estou dentro da igreja? Foi isso que Elias mostrou para o povo. Olha, vocês estão divididos entre Deus de Israel e entre o Deus de Baal. Eu vou mostrar para vocês o Deus verdadeiro. Aí eles creem que Deus estava com Elias, e eles começam a adorar a Deus novamente. Temos coragem de edificar o nosso altar? Temos coragem do lixo e da escória deixar Deus nos transformar com o fogo dele? Temos coragem de deixar Deus extrair o melhor de nós? Mas para extrair o melhor de nós, vai doer, vai machucar, não vai ser fácil. Mas eu garanto para vocês que lá, quando vocês estiverem lá na frente, vocês vão olhar para o seu passado e falar: obrigado, meu Deus, obrigado, Espírito Santo de Deus, porque você me tirou do lixo. Eu frequentava muito terreira de umbanda, macumba. Ali eu me sentia satisfeito, mas não era o Deus verdadeiro. Portanto que lá dentro eu bebia, junto com eles. As festas ali é regrada, bebida e cigarro. Bebia, achava aquilo normal, mas aquilo não me satisfazia. Saía de lá, ia cheirar cocaína, mas não me satisfazia. Ia para as festas, mas não me satisfazia. Ia fazer sexo fora do casamento, mas não me satisfazia. Até que Deus envia um anjo chamado Natiel. Vamos aplaudir. E eu conhecendo essa moça, ela falava muito de Deus para mim, eu não escutava. Nós passamos ali 4 anos de casamento terrível, eu ainda na droga, eu ainda na bebida, e ela comigo. Até que um dia eu fui numa paróquia, Cristo Redentor, no Grupo Jubá. Cadê o Grupo Jubá? Dá uma glória a Deus aí. Lá eles rezavam o texto há 5 anos atrás. Subi lá em cima. Uma semana antes tinha passado por uma overdose, quando tinha lá cocaína, quase morri na frente da minha esposa. Na oração do texto, na oração do Santo Rosário, eu saí dali e falei com a minha esposa: eu vou me consagrar a Nossa Senhora. Porque eu conheci o amor de Deus. Não foi em retiro, não foi numa viva, não foi no extra, não foi uma semana de retiro, mas foi a decisão que eu resolvi tomar na minha vida. Porque do jeito que estava, ou era cadeia, ou era caixão. Eu estou falando para vocês que existe um Deus que pode transformar a vida de cada um de vocês. Existe um Deus. Uma semana depois, rezando o texto, fui batizado no Espírito Santo, chorei igual criança. Deus me moeu, tirou amigos, tirou coisas que eu gostava de fazer, para estar aqui hoje falando com vocês que Deus existe, que Deus existe, que Deus existe. Eu falo outra coisa para vocês: a santidade
o dom de línguas, o dom de profecia, o dom do discernimento, o dom do amor, e fala com o Espírito Santo: Espírito Santo, antes de dormir, venha comigo, ao acordar, venha comigo, participa das minhas atividades, porque eu quero ser o seu amigo, Espírito Santo de Deus. Seja unicarne com o Espírito Santo, seja transformado pelo Espírito Santo. Aceita o fogo do Espírito Santo. É um fogo que vai te purificar, é um fogo que vai te tirar do chão, vai te tirar da lama. Para quê? Para te trazer a ser uma pessoa nova, como São Paulo fala: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Glória a Deus. Pode ficar de pé um momento. Pode ficar de pé um momento. A partir de todo este encontro, do encontro de ontem do Luau Mariano que teve, a partir das pregações que aconteceram hoje, das músicas que foram ministradas, como que nós vamos sair daqui hoje? A mesma miséria? Voltar para o lixo que Deus me tirou? Voltar a ser a história que Deus me tirou? Ou eu quero ser um ouro lapidado na mão de Deus? Se nós queremos ser um ouro lapidado nas mãos de Deus, nós precisamos do fogo. E não é um fogo passageiro, não. Não é um fogo que se apaga, não, tá? É um fogo que te devora por dentro. Um dia Jeremias foi pregando a palavra, foi ali apanhando, chicoteado, e indo na sua oração ele fala: Senhor, eu não vou mais pregar em teu nome, eu não vou mais falar em teu nome, mas há um fogo que está entre as minhas entranhas. Como eu posso parar de falar de ti, Senhor? É o fogo do Espírito Santo. Jovem que tem o fogo do Espírito Santo, ele não quer saber de mais nada. Se você é um jovem hoje que tem coragem de fazer muitas babaquices lá fora, se você deixar o Espírito Santo te conduzir, você vai fazer muita loucura para Deus. Muita loucura para Deus. Você vai ser uma pessoa inconformada com o mundo, como diz Romanos 12. Você vai ser uma pessoa que não vai aceitar mais ir na igreja de qualquer maneira. Você, meninas, já não vão mais se vestir como de outrora, porque você sabe que tem um Espírito, como diz a Arielle, um Espírito da promessa sobre vocês. E quando eu conheço que eu tenho esse Espírito Santo, que foi profetizado há anos atrás, que foi profetizado antes de Cristo, depois por Cristo, depois em Atos dos Apóstolos, mas quem é que vai dar continuidade no que os apóstolos começaram? Quem é que vai dar continuidade no batismo do Espírito Santo? Quem é que vai andar pelas ruas e vai falar: olha, o Espírito Santo vive, o Espírito Santo reina, cuidado, saia dessa vida? Quem é que vai passar pelas biqueiras, gente, e falar com o drogado e falar assim: olha, saia dessa vida? O Espírito Santo pode te transformar. Quem é que vai adentrar os presídios? Quem é que vai adentrar a sua paróquia hoje? Entrando na sua paróquia vai falar: gente, vamos falar do Espírito Santo, porque ele vive. Ele é um fogo que não nos deixa quieto. Ele é um fogo que jamais vai se apagar. E eu quero convidar vocês a experimentar esse fogo. Isso não é emocionalismo, não. É verdade de fé. É verdade do Evangelho. É verdade da doutrina católica. Não é coisas que vai fazer vocês mexerem. Ai, meu coração, não. Nós queremos balancear as suas almas. As suas almas para Deus. Queremos ganhar a sua alma para Deus, porque Deus, Ele quer entrar no processo agora de purificação, porque quando Ele voltar, Ele quer te encontrar santo. Quando Ele voltar, Ele quer te encontrar diferente. Quando Ele voltar, Ele quer te levar para o céu, porque você vai estar purificado. É como São João, lá em Apocalipse 21, o céu se abre, e eu vejo um novo tabernáculo do Senhor, uma nova terra. Não há choro, nem guerra, não há nada, não há lamentações. E o anjo vai falar: olha, quem são esses que vêm de vestes brancas, com as palmas na mão? A palma simboliza o martírio. E o anjo vai falar com São João: olha, são as pessoas que enfrentaram a tribulação, que teve coragem de ser queimado pelo Espírito Santo, entrando no céu, de vestes brancas, com as palmas simbolizando o martírio de alma, simbolizando o martírio das nossas vontades. É esse Espírito Santo que quer ser derramado. Vocês levantam sua mão.
este fogo que vai nunca mais vai se apagar. Espírito Santo de Deus, desce até mim. Espírito Santo de Deus, incendeia a minha alma, incendeia os meus ossos, como o Senhor fez com Jeremias. Espírito Santo de Deus, aquilo que o profeta falava não precisava, eu quero viver. Aquilo que Jesus falava antes da sua partida, eu quero viver. Aquilo que Pedro e outros discípulos experimentaram, eu quero viver. E eu quero também convocar vocês à presença da Virgem Maria, a esposa do Espírito Santo de Deus. Começa a clamar o Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem purificar o mundo, Espírito Santo. Peça a Deus para te fazer um profeta desses tempos, jovem. Peça a Deus para te fazer pessoas que vão me incomodar muito lá fora, como diz o anjo, pela santidade que você carrega. Peça a Deus, jovem, para limpar você das drogas, para limpar você da prostituição. Menina, fala com o teu Senhor, eu quero mudar as minhas roupas. Homem nenhum mais me toca, porque eu sou filha de Deus. Eu profetizo na vida de vocês, que vocês vão ser jovens, incendiados pelo poder do Espírito Santo. Peça Espírito Santo, peça Espírito Santo. Isso, vamos. Deixa o fogo te envolver. Essa chama que me chama nunca mais se apagará. Esse fogo que me come nunca mais se apagará. Essa chama que me chama nunca mais se apagará. É tão lindo estar aqui. Já tirei as sandálias dos pés. Tua glória está aqui, está aqui. É tão lindo estar aqui. Já tirei as sandálias dos pés. Tua glória está aqui, está aqui. É tão lindo estar aqui. Já tirei as sandálias dos pés. Tua glória está aqui, está aqui. É tão lindo estar aqui. Já tirei as sandálias dos pés. Tua glória está aqui, está aqui. Com seus olhos fechados. Feche seus olhos. O ato de fechar o olho é olhar para as nossas misérias. Traz em mente tudo aquilo que você fez que desagradou a Deus. Hoje Deus quer te purificar desses pecados. Traz em mente aqueles pecados que te escravizam. Hoje Deus quer purificar também este pecado. Feche os olhos e continua com a mão estendida. Eu gostaria que você fizesse uma oração sua essa tarde, em falar
pedindo os 12 vezes mais. Peça o Espírito Santo neste momento de transformar tudo aquilo que era uma escória, tudo aquilo que é lixo. Permita agora o ouro vir à tona. Permita agora que esse ouro brilhe no fundo, mas que vai ali penetrando, vai fazendo aquele movimento da purificação. Peça agora que esse fogo do Espírito Santo, ele não se apaga, mas que ele te dá vida. Peça o Espírito Santo agora que te purifique assim como purifica o ouro. Peça agora esse Espírito Santo. Peça. E você que não sabe rezar na linguagem dos anjos, eu vou mandar você com suas mãos estendidas a clamar: vem Espírito Santo. Clama: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Esse fogo não se apaga, esse fogo não se apagará. Peça o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo que o fogo dele não se apaga, que o fogo dele não esfria. Peça que dá vida aquilo que se encontra morto. O Espírito Santo é aquele que sopra e dá vida àquilo que se encontra morto. Dá vida àquilo que se encontra já cético. Peça Espírito Santo. Você que não sabe rezar na linguagem dos homens, vai pedindo: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Nós te desejamos, Espírito Santo, nós te desejamos, e que esse fogo não se apague e não se apagará. E esse fogo que me envolve nunca mais se apagará. E essa chama que me chama nunca mais se apagará. E esse fogo que me envolve nunca mais se apagará. Essa chama que me chama nunca mais se apagará. Você pode até pensar que a sujeira que cobre este ouro é difícil de tirar. Esse tema que foi dado para o Carlos me faz dizer que o ouro é purificado pelo fogo, mas nos campos de minério, os trabalhadores que trabalham ali, eles encontram somente crostas, outros minerais em cima de uma pepita. Eles não sabem que ali por detrás, ali por dentro tem ouro. É necessário fazer o que então? Chegar fogo incandescente para derreter os minerais que envolvem a pepita de ouro, para tirar as impurezas. E aquele fogo que chega naquelas impurezas vai queimando até chegar no ouro. Você pode pensar que você é desse jeito. Nada pode tirar as crostas, a sujeira ao meu redor. Mas eu tenho certeza que aí dentro, no seu coração, na sua vida, na sua história, tem ouro. Você é esse ouro. Você é esse ouro que o Espírito Santo quer chegar agora. Um fogo incandescente que não se consome, para encontrar ouro aí dentro. Tem ouro aí dentro, sim. Então deixa o Espírito Santo queimar, deixa o Espírito Santo queimar cada vez mais. Vem, Espírito Santo, pega seu braço.
aquela crosta que o mundo jogou na sua cara, por causa dos seus erros, eu profetizo que nesse momento vai estar tudo mudado, amém? Tudo aquilo que vocês foram para os seus pais, talvez muitos foram vergonha para a família, vocês serão erguidos pelo poder do Espírito Santo, amém? Deus quer levantar vocês. Deus precisa de pessoas para mostrar para o mundo aquilo que está escrito: a santidade é possível, viver a castidade é possível, ter uma amizade boa é possível, ser o santo dos nossos tempos é possível sim. Um santo que bebe Coca-Cola, que usa calça jeans, come hot dog, é possível. O santo dos nossos tempos. E vocês que estão aqui hoje, eu quero falar que aqui é como se fosse o útero da Virgem Maria, amém? Aqui vocês estão sendo gerados pela Virgem Maria, amém? Aqui vocês estão sendo gerados pela mãe do nosso Criador, amém? Aqui vocês estão sendo gerados pela mãe, aquela que foi íntima do Espírito Santo, amém? Amém. Se apegue em Nossa Senhora, meu irmão. Se apegue na Virgem Maria. Como diz, é a mãe da sarça, a mãe do fogo. É por isso que ela estava em Atos 2. Estavam reunidos unânimes em oração aos discípulos. É a mãe de Jesus. Porque foi preciso ela estar lá. E ela está aqui neste momento. Para quê? Para gerar vocês, para que vocês possam ser batizados pelo poder do Espírito Santo. Amém, meu irmão? Amém. Vamos cantar mais uma vez essa música para nós finalizar. Mas canta com verdade.